Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Que gostoso a gente poder aqui bater o nosso papo semanal, né, sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus. E essa semana a gente continua com o estudo do livro Pão Nosso. Vamos falar sobre o capítulo 176, que o título é Na Revelação da Vida. Mas antes da gente começar, eu queria te convidar para fechar seu olho por um instante, procurar deixar do lado de fora dos nossos pensamentos os problemas do dia a dia e fazer deste um momento de reflexão, um momento de aprendizado, um momento de contato com a mensagem do Mestre, e que a gente possa assim abrir o nosso coração para receber as palavras que o Emmanuel trouxe para a gente hoje. Como sempre, né, o Emmanuel começa o capítulo inspirado em um versículo do Evangelho. O versículo dessa semana está em Atos 4:33, e o versículo diz o seguinte: E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, o título, né, do capítulo é Na Revelação da Vida. E é interessante a gente parar para pensar um pouquinho nas palavras, né? O Emmanuel, ele é sensacional, né? Ele seleciona as palavras de uma forma bastante precisa e cirúrgica. E o que quer dizer revelação? A revelação, ela vem do latim, essa palavra, e ela quer dizer, significa literalmente tirar o véu. Então, revelar é desvendar, é mostrar a realidade como a realidade é. E a revelação divina, né, ela é muito, muito presente em toda a história religiosa humana. Tem vários momentos em que as revelações são registradas, né, nos livros sagrados das diferentes religiões. Mas a reflexão que hoje a gente é convidado a fazer é que as revelações, elas têm na realidade dois lados. Ela tem sim um lado divino, claro, é um ato que Deus permite que aconteça para que nós tenhamos acesso à verdade. Mas tem um lado que é muito importante, que é o lado humano, que é o que nós vamos fazer com essa revelação que veio. Então, poxa, desvendaram, tiraram o meu véu, estou enxergando a verdade. O que eu vou fazer com essa verdade que eu recebo? E aí o Emmanuel começa esse capítulo dizendo, eu vou ler o primeiro parágrafo aqui pra gente. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Então, quer dizer, essas pessoas que tiveram o privilégio, né, de ter um acesso direto a uma revelação trazida pelo Mestre, elas receberam essa bússola, né, esse mapa do caminho. Mas eles tiveram que entender aquilo, né? Eles tiveram que digerir essa mensagem, eles tiveram que assimilar o que eles estavam vendo, né, o que foi revelado para eles, e então propagar essa verdade, né, conforme a capacidade de entendimento das pessoas que estão ouvindo. Assim, uma das funções de quem recebe uma revelação é justamente essa. Dado que você teve acesso a uma mensagem divina, é replicar essa mensagem, né? Porque essa mensagem, se ela foi trazida, é porque para ela ser conhecida. Então, uma das funções de quem recebe uma revelação é justamente divulgar a revelação que recebeu. E o título de hoje é de uma revelação muito especial, né? Que ele fala sobre a revelação da vida. E traz talvez o maior marco da passagem de Cristo aqui, que foi a sua ressurreição. Né? O Cristo já tinha falado de continuidade da vida, de reencarnação, quando, por exemplo, ele afirmou que o profeta Elias
já esteve entre os judeus como João Batista. Mas quando o próprio Cristo volta em espírito, ele demonstra pessoalmente, de uma forma bastante clara, né, a continuidade da vida. E essa mensagem é muito forte, né? Essa mensagem ela é uma evidência, é uma revelação que transforma a percepção das pessoas. E lembrando só o que o Manuel diz no final desse primeiro parágrafo, né, ele fala: os companheiros do mestre deveriam distribuir os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. E naquele momento, né, da humanidade, uma prova contundente da continuidade da vida é uma revelação difícil de digerir, né, de fato profunda. E ela vem junto com uma doutrina de amor que Jesus traz, que também é uma transformação. A gente tem que lembrar que naquela época as pessoas estavam acostumadas com a lei de Italião, né? O olho por olho, dente por dente. E aí vem Jesus, diz uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem de caridade, que geram conceitos assim avançados para a época. Era uma provocação à evolução espiritual. As pessoas ainda não estavam nesse lugar de evolução. E Jesus vem com essa mensagem profunda, demonstra a continuidade da vida quando ele ressuscita em espírito, né? Ele aparece em espírito para as pessoas. Mas ele também sabe que as pessoas ali naquele momento ainda não estavam prontas para que todos os véus fossem revelados simultaneamente. Já foi muita coisa que ele trouxe, já foi uma transformação muito grande. E ele sabia que a humanidade ia precisar de tempo para conseguir digerir e assimilar tudo isso que foi trazido por ele. Então por isso que Jesus também prometeu que o Consolador viria, né? Viria um Consolador prometido para ficar com a humanidade para sempre. E hoje a gente sabe que esse Consolador prometido é a doutrina espírita. Porque a doutrina ela traz para a gente, né, de uma forma raciocinada, de uma forma lógica, mais revelações, mais conhecimentos sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre mediunidade, sobre o propósito do sofrimento. E por isso a palavra consolador é importante, né? O Espiritismo ele consola porque ele é uma fé raciocinada. A gente entende um plano maior, por que as coisas precisam acontecer de determinada maneira. E quando você entende e compreende, é mais leve carregar o fardo dos sofrimentos. Não que eles não existam, eles precisam existir. Até reconhecer a necessidade do sofrimento para a nossa evolução faz parte dessa mensagem tão profunda da nossa querida doutrina espírita. Então, o espiritismo ele é até mais do que fé, né? Quando a gente pensa em fé, a gente até presume uma crença em algum dogma, alguma coisa inexplicável. Mas talvez a gente até não deveria dizer que a gente tem fé, a gente deveria dizer que a gente sabe como as coisas são. Porque conforme a gente estuda mais e mais a doutrina, mais e mais véus vão sendo tirados da nossa vista e a gente consegue enxergar cada vez um pouco mais da verdade que está à nossa frente. Então, depois de muitos séculos, né, da mensagem de Cristo, a humanidade evoluindo e aprendendo com o que ele nos disse, vem o Espiritismo com uma revelação mais profunda, mais detalhada sobre a pré-existência do espírito, a encarnação, a continuidade da vida depois da morte, sucessivas vezes, né, até que a gente consiga evoluir. Então, a gente tem muito conhecimento, né, hoje, muito acesso a conhecimento. E como aprendizes da doutrina, a gente tem que lembrar que da mesma forma como os discípulos lá atrás receberam a revelação diretamente de Cristo e eles tinham que divulgá-la, né? Nós aqui como aprendizes da doutrina também estamos tendo acesso a revelações importantes. E aí quando a gente
tem acesso, a gente também deveria divulgá-lo, né? Divulgar essa verdade. Não só com palavras, mas principalmente com ações. Então, a gente recebeu a informação, vamos fazer o que com ela? Preciso pô-la em prática. Vou colocar em prática, principalmente através das minhas ações, porque os discursos podem ser vazios, mas nas ações, de fato, você consegue, sim, influenciar as pessoas. E porque a gente sabe que está no caminho certo, a gente faz isso e coloca em prática a mensagem do Cristo com bastante alegria, né? Então, como até mencionado no versículo que inspirou a mensagem dessa semana, que eu vou só reler aqui para a gente encerrar a mensagem de hoje, em que o Evangelho diz: E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, essa era a mensagem da nossa semana. Espero que ela fique com você, que você possa refletir sobre as palavras que o Emmanuel nos trouxe, sobre a mensagem do Mestre Jesus. E até a próxima. Fiquem com Deus.